Olá, bem-vindas e bem-vindos ao O Prazer é Todo Meu, um podcast sobre sexualidade, saúde e relações, onde se fala sobre aquilo que nós sabemos. Mas a pergunta é, será que sabemos? O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Falar de sexualidade também é falar de proteção, dignidade e direitos, sobretudo quando o ponto de partida é a infância. Entre o medo da erotização precoce e um silêncio que deixa crianças desprotegidas, há um caminho exigente: o de educar de forma informada e responsável. Hoje tenho comigo Vânia Belis, psicóloga, sexóloga e doutorada em estudos da criança na área da saúde infantil. O seu trabalho tem sido marcado pela intervenção em contextos de maior vulnerabilidade, pela educação menstrual e pela defesa de uma educação sexual que proteja sem silenciar. É uma conversa essencial sobre o que estamos, ou não, a fazer para garantir que as crianças cresçam informadas, seguras e livres. A Vânia é uma referência para mim na área da sexualidade, tem feito um trabalho disruptivo e é um privilégio ir-te acompanhando, Vânia. Para além disso, és uma ótima anfitriã, que já me recebeste em tua casa, num fim de semana espetacular. Obrigada. Olha, obrigada por estares aqui connosco. Obrigada eu. É um prazer ter-te aqui. E vamos começar por falar da proteção da infância. Na preparação para este episódio vi a tua TED Talk sobre este tema, que convido todas as pessoas a verem também, está no YouTube. Fala-me um bocadinho sobre os riscos e as consequências aqui da erotização infantil, porque estamos numa era em que assistimos a muita erotização precoce das crianças, não é? Mafalda, o privilégio também é meu. Acho que é um trabalho muito importante este que tens feito para falar sobre sexualidade sem tabus. Que acho que é extremamente importante, principalmente nos tempos que correm. Existe muita objeção, é como é que é dizer, é um caminho difícil este de educar, principalmente os mais novos, para a sexualidade, mas é um caminho muito necessário, principalmente tendo em conta todas as mudanças que nós temos assistido nos últimos tempos. Existe uma falsa percepção de que as crianças estão protegidas e que não têm acesso a nada, mas isso é errado, não é? Hoje em dia as crianças têm acesso principalmente à internet, porque existem computadores, porque existem smartphones, não é? Que são cada vez mais acessíveis a todas as pessoas. Portanto, hoje as crianças estão conectadas com tudo à sua volta. Portanto, aquela ideia de que a criança está protegida numa redoma e que as famílias conseguem evitar que ela tenha qualquer contacto nocivo ou nefasto, não é verdadeiro, não é? E aí entra a importância de trabalharmos nestes temas. A questão da erotização, ela existe há muito tempo, só que, efetivamente, hoje em dia, ela chega de forma mais facilitada às pessoas, não é? A erotização começou por ser mais frequente na publicidade, depois começou a haver também algum movimento sensibilizando para a utilização de crianças em situações de erotismo com o objetivo de venda de produtos, não é? E começou-se a perceber que esse tipo de comportamentos levavam depois a outros comportamentos mais disruptivos, ou seja, a um início mais precoce da sexualidade, a utilização do corpo como forma também de chamar a atenção, não é? Um foco muito na imagem, não é? Principalmente as meninas. E hoje em dia eu escuto muitos pais, muitas mães, muitas famílias que me dizem que é extremamente difícil comprar uma roupa para uma menina de 4 ou 5 anos que seja uma roupa de menina, não é? Porque é tudo aqueles tops minúsculos, a mostrar todos a barriga, depois são as meninas que estão a ser, como é que é dizer, pressionadas também pela estética e pelas empresas de produtos estéticos, também para aquelas famosas rotinas de skincare, não é? Temos cada vez meninas
a consumir estes produtos mais cedo, e isto que nós olhamos e que às vezes pensamos, são as meninas que estão empoderadas, ou são as meninas que são mais autónomas. A verdade é que não é isto, não é? Portanto, isto acontece porque existe um incentivo, não é? É uma linha ténue, não é? Claro, e as crianças, o que acontece é que elas vão vendo outras, portanto elas querem imitar, porque as crianças fazem isso muito bem, não é? Aliás, é assim também que aprendem. E então esta imitação, quando é de coisas menos positivas, depois pode ter consequências graves, porque uma menina que começa a ter uma preocupação com a sua imagem desde muito cedo, como é que vai ser depois na puberdade? Como é que vai ser depois na adolescência, que é uma idade tão difícil do ponto de vista das mudanças do corpo? Então, esta questão da erotização e da utilização do corpo depois também leva a outras coisas. Quando nós hoje vamos para as escolas e temos adolescentes que nos dizem que têm perfis no OnlyFans e que tiram fotografias eróticas e que é só uma fotografia e que não é nada demais, não é? A questão é que este tipo de fotografias não são só fotografias, não é? Estamos a criar um estímulo, estamos a potenciar o desejo, e não deveria existir qualquer desejo por corpos mais novos e principalmente infantis, não é? E assistimos a isso, a uma valorização também dos corpos mais novos, não é? Quanto mais novas são as meninas e vê, por exemplo, aquelas músicas brasileiras, as novinhas, não é? E a quantidade também de influencers que têm públicos muito vastos e que dizem que as mulheres a partir de uma determinada altura já estão de loja fechada, tipo, já saíram do mercado. Portanto, aquela ideia que tem que se valorizar o que é novo, o que é inocente, como se as mulheres que tivessem alguma experiência sexual já não servissem, não é? Parece aquela ideia de antigamente, que aquela mulher que já teve 2 ou 3 parceiros já não serve para mim. Claro. Porque é muito vivida, e esta procura pela inocência e pela imaturidade para mim é muito preocupante. Por isso é que eu acho que isto não tem nada de inocente. Acho que há também aqui uma linha muito ténue, porque claro, enquanto pais que têm filhos, toda a gente adora partilhar vídeos dos filhos, que são espetaculares, os nossos filhos são sempre incríveis, não é? Mas o limite entre nós partilharmos um vídeo do nosso filho que é inocente ou um vídeo do nosso filho que está a dançar uma música do Pedro Sampaio que para nós é inocente, mas que se formos a ver incita a alguma erotização infantil, ou seja, este limite é um bocadinho difícil de definir, porque as pessoas quando publicam, os pais quando publicam, é com a melhor das intenções, não é? Mas de facto há riscos. Sim, vamos ver uma coisa, todas as famílias querem proteger os seus filhos, não é? A questão é que eu penso que as famílias não estão conscientes dos riscos e dos perigos. Mas ao mesmo tempo, eu tive esta conversa ontem numa escola, as famílias também acham que aquilo não é um problema delas, ou seja, isto não vai acontecer com os meus filhos, né? E então eu sinto que não há essa preocupação. E dou-te um exemplo, nós às vezes fazemos ações gratuitas dirigidas às famílias e não aparece ninguém sobre estes temas, quando é para falar sobre estes temas. Porquê? Porque há aquela ideia de, eu não preciso de ouvir falar sobre isto porque os meus filhos não estão em perigo, não é? Cá está esta falsa percepção de segurança e que hoje em dia não existe, não é? Porque as crianças podem estar em risco sentadas no sofá. Sim, olha, estou-me a lembrar de uma doente que eu acompanhei que foi vítima de abuso sexual na infância e depois quando teve o primeiro filho fez aqui uma hiperproteção ao filho para tentar proteger com a melhor das intenções para que nada disto lhe acontecesse. Então basicamente ela não deixava que o filho saísse de casa. E então fechou o filho em casa. O filho começou a entrar na adolescência e ficou fechado em casa porque ela assim sentia-se segura. O que é que aconteceu? O miúdo ficou fechado em casa na internet. Começou a ficar viciado nos jogos, fora que falava com toda a gente na internet e os perigos que isso acarreta. E houve um dia que o miúdo foi para as urgências porque estava desidratado, porque estava viciado no jogo e portanto desidratou. Isto não é proteger, não é? Foi com a melhor das intenções, não é? Mas em casa... Os perigos às vezes também estão em casa, muitas vezes. Mafalda, eu acho que é muito importante, nós não podemos diabolizar a internet, porque a internet é muito importante em muitas coisas, não é? Agora, nós temos aqui um problema de baixa literacia digital por parte das famílias. Pois. Quando tu perguntas às famílias, vocês sabem quem são os perfis que os vossos filhos seguem? Não sabem. Vocês sabem que tipo, por exemplo, de podcasts ou de... O que é que eles estão a consumir?
não sabem. Antes, os nossos pais compravam-nos livros ou ligavam a televisão, os pais sabiam o que é que nós poderíamos estar a ver. Hoje em dia não é? Porque tu tens uma quantidade gigante de escolha. Tu podes ver as séries que tu queres, tu podes descarregar outras coisas que estão não sei onde, não é? Já para não falar em tudo isto que nós não conseguimos aceder facilmente, mas que os jovens hoje em dia acedem, a chamada dark web, não é? Portanto, os nossos pais, as nossas famílias, os nossos profissionais de educação não têm muito conhecimento sobre este universo que é muito veloz, que todos os dias surgem coisas novas, não é? E por isso também não há esta consciência do risco. Porque hoje em dia os pais têm uma vida muito preenchida, não é? Porque a vida é difícil, é preciso trabalhar mais horas, os meninos saem muito cedo de casa, chegam ao final do dia, as pessoas estão cansadas. E repara, a quantidade de tempo que as famílias têm com os filhos é muito pouco, não é? Depois, para distrair as crianças, para evitar as birras, para os pais terem um bocadinho também de tempo, muitas das vezes entregamos um ecrã. Nós encontramos bebés, não é, nos carrinhos com ecrãs, não é? Aliás, há marcas de carrinhos de bebés que até já têm um suporte para o telemóvel, que eu acho isso preocupante. E eu digo isto porque eu tenho pessoas muito próximas de mim que têm filhos e isto acontece. E às vezes dizem-me, Vânia, eu às vezes preciso fazer qualquer coisa, pá, eu dou o ecrã, não é? Mas esquecem-se que eles depois têm acesso a uma informação que não é discutida, não é? E que os pais depois não sabem que interpretação é que vai ter, porque o que é uma criança que de repente está na internet, porque as crianças mais pequeninas não vão à procura destes conteúdos, não é? Apesar de tu teres meninos com 5, 6 anos que já falam para o telemóvel e já pedem a produção de determinadas imagens, não é? Portanto, ainda ontem eu estive numa sala do quarto ano em que os meninos, muitos não faziam ideia de como é que se faz os bebés, mas se calhar temos meninos da mesma idade que vão para o ChatGPT a pedir, olha, mostra-me este jogador a fazer não sei o quê a outro jogador, por exemplo, não é? Não vou usar aqui as expressões que ouço na escola, mas nós temos isto. E às vezes não sabem o que é, mas quando lançam, cá está, para a inteligência artificial ela devolve, não é? Porque a criança pode não saber, por exemplo, minute, não sabe, mas vai à internet e diz a palavra e automaticamente recebe informação sobre isso. E quem diz isto, esta palavra, diz todas as outras, não é? Que às vezes aparecem nas músicas, o senta rebola no meu pau, o que é que isto significa, não é? E que necessidade há da criança fazer determinados gestos, que imita também pessoas adultas, mas sem a mínima noção na sua inocência, não é? Mas que vai despertar a excitação do outro lado e depois mais grave. Este tipo de coisas, que era isso que eu dizia na TED, elas acabam por legitimar o abuso, porque depois os abusadores dizem assim, elas não são inocentes, já viu bem a forma como elas se vestem, já viu bem a forma como elas se comportam, não é? Eles usam isto para justificar que estas meninas de inocente não têm nada. E são meninas, independentemente de terem 10 anos ou terem 12 ou 13. Ou até 15 ou 16, não é? Porque nós só somos maiores a partir de uma determinada idade. Mas a erotização legitima muitas das vezes esta questão do abuso e da violência sexual. A gente ouve os adolescentes dizerem, professora, já viu bem, elas parecem umas porcas, elas estão a merecer isto, não é? A vulgarização também, associada também aqui à sexualização. Tu vais às escolas e tu vês meninas de 13, 14 anos com unhas de gel, com as sobrancelhas todas feitas, ou seja, com um ar que parecem muito mais velhas. Também tens casos graves, Mafalda, de adolescentes que têm relações sexuais com meninas que pensam que são mais velhas. Porquê? Porque muitas das vezes as meninas também mentem em relação à idade e hoje em dia maquilhadas, não é? Hoje em dia as meninas, sabes, enquanto médica, que as meninas têm um desenvolvimento hoje em dia também mais precoce, não é? Hoje em dia temos meninas com 14 anos que, maquilhadas e vestidas de determinada forma, não é? Elas parecem muito mais velhas. E às vezes eles pensam que estão com meninas de 16 ou 17 anos e elas têm 13. Não, Isto é preocupante e perigoso, não é? Olha, nós tivemos aqui recentemente um episódio em que convidámos 2 adolescentes para falar de sexualidade, a propósito do Dia Mundial da Criança. Foi um episódio muito interessante, mas ao mesmo tempo polémico.
E uma das acusações que se ouviu foi que, ok, adolescentes a falar de sexualidade, eu com a minha idade estava a jogar à bola. Uma coisa não implica a outra, certo? Ou seja, falar com crianças de sobre sexualidade é roubar parte da infância? Claro que não. Qual é que é normalmente o argumento que é utilizado? É a falsa ou a crença de que falar sobre isto incentiva a prática. Ora, se isto fosse assim, nós também não íamos para a escola falar mal do tabaco, certo? Porque se fôssemos falar de tabaco também íamos incentivar ao consumo. Quem diz isto em relação ao tabaco diz em relação a todas as outras coisas. A questão é que isto mexe com valores que nós temos, e temos também que perceber que a maior parte destes pais, desta geração, foram educados por pais que viveram num período de ditadura, de um regime em que as mulheres não tinham voz, em que a sexualidade era reprimida. Portanto, nós ainda estamos nesse patamar, porque os comportamentos e estas coisas não se mudam de um dia para o outro, apesar das mudanças sociais serem rápidas. A questão é que os nossos valores não se transformam assim de uma forma tão rápida. Portanto, nós temos medo de conversar sobre estas coisas, porque muitos de nós também dizem não ter nunca recebido informação sobre o assunto. Normalmente temos pessoas que dizem assim, eu não sabia de nada e depois descobri. Pronto, mas a forma como a minha geração, que tenho 37 anos, descobriu o sexo é completamente diferente da forma como hoje em dia descobre o sexo. Eu também vi pornografia na adolescência, mas precisava de roubar uma cassete, precisava de arranjar... Era mais difícil, era muito difícil, não é? Íamos ao videoclube e essas cassetes estavam lá no fim, só alguém que mostrasse o bilhete de identidade maiores de 18 é que conseguia ver. Pronto, ou seja, o acesso era difícil. Hoje em dia não é? Isso também mostra... ou pode também de alguma forma ser a causa da falta de interesse de alguns adolescentes também no sexo, sabes? Porque o excesso de exposição e de tirar curiosidade, aquilo que para nós era curiosidade, hoje em dia já não é curiosidade para ninguém, até porque as práticas sexuais nos adolescentes estão a mudar bastante. Se para nós o sexo oral ou, por exemplo, outras práticas eram coisas que só surgiam quando existia muita intimidade, hoje em dia estas práticas tornaram-se uma banalização. Eu vou fazer isto porque sou uma rapariga para a frentex, ou sou um rapaz moderno, não é? Não tenho vergonhas. Então, há aqui uma ideia errada do que é a liberdade sexual e do que é a banalização, sabes? E eu vejo isto muito nos adolescentes, e depois também vejo, cá está, às vezes, principalmente nos jovens adultos, já não, o interesse parece que diminuiu. E eu penso que terá a ver com isto, sabes? Com esta banalização. Perdeu-se o erotismo. Sim. Perdeu-se um bocadinho o erotismo porque está tudo mais disponível, mais chapado, não é? Mais óbvio, e portanto a parte do desconhecido do erotismo fica assim um bocadinho, se calhar, perdida. E até quando eles vão para uma relação sexual, eles já têm uma ideia construída que muitas das vezes é errada. Aliás, a maior parte das vezes é errada. E que depois se traduz em experiências sexuais altamente frustrantes. Mas como assim ela não teve um orgasmo? Mas como assim ela não gritou? Mas como assim ela não deitou coisas do corpo? Não é? Claro. Ideias completamente erradas que depois fazem com que a experiência da intimidade não seja positiva nem gratificante. Eu acho que estas coisas deviam preocupar as famílias, não é? Porque vamos ver uma coisa, nós queremos que os nossos filhos façam escolhas saudáveis, que tenham comportamentos adequados à sua idade, que tenham um dia no futuro satisfação. E educar para a sexualidade tem que ser uma coisa positiva, não pode ser uma coisa distorcida. Se ninguém conversar com os nossos filhos sobre estas coisas, eles vão estar a falar e a receber informação de algum lado. E durante muito tempo também se disse que falar sobre estes temas, além de incentivar, não é? Também que nós deveríamos só falar com as crianças coisas que eles nos questionassem. Pois. Ok? Mas nesta altura do campeonato nós não podemos fazer isso. Porquê? Porque tendo em conta este grau de exposição, é claro que tu tens de conversar com as crianças desde muito cedo. Tens de antecipar. Tens que dizer ao teu filho que tem 4 ou 5 anos, olha, se no telemóvel tiveres com o telemóvel do papá ou da mamãe e encontrares pessoas sem roupa, ou se encontrares alguma coisa que te faça sentir medo ou vergonha, deves contar a alguém da tua confiança, à mãe, ao pai, não é?
E estas orientações devem ser feitas desde cedo. Nós temos pessoas que criticam as propostas de trazer estes temas para idades muito precoces. Mas vamos ver uma coisa, quando tu dás bem ao teu filho, desde muito pequenino, tu vais conversando sobre o corpo, a tua criança aprende sobre emoções. Agora, a ideia que as pessoas têm é que nós ensinamos coisas erradas às crianças e a educação sexual, ela está prevista para ser realizada de forma adequada à compreensão e às necessidades da criança. Nós não vamos explicar a uma criança de 4 anos como é que se mete um preservativo. E vamos ver uma coisa, Mafalda, há 10 anos atrás eu também não explicava a uma criança de 9 ou 10 anos como é que se usava um preservativo. Mas eu posso dizer-te que há 2 semanas atrás eu tive meninos com 9 anos que me perguntaram: professora, o que é aquela coisa que os homens usam para as mulheres não terem bebés? E perante isto eu vou dizer o quê? Olha, desculpa, mas tu não tens idade para saber estas coisas. Eu não posso dizer isto, não é? Temos que acompanhar, que saber acompanhar. Perguntam-me muitas vezes recursos para ajudar os pais a falar de sexualidade com os filhos, e eu própria vou recomendar o teu livro Chamar as Coisas pelos Nomes. E tens também um jogo que é No Meu Corpo Mando Eu. Acho que são ferramentas ótimas que já foram referidas neste podcast e que podem ajudar muito a auxiliar os pais, porque às vezes é natural que não se saiba como dizer, como fazer, e estes livros e jogos são ótimas ferramentas. Vânia, trocando aqui de tema, mas tu tens uma pós-graduação em Educação Menstrual e tens feito um trabalho, tens desenvolvido um trabalho maravilhoso nesta área, fazes missões voluntárias educativas em países mais vulneráveis e és responsável pelo projeto Adolescer, que pretende sensibilizar públicos vulneráveis dos PALOP para a educação sexual. Eu lembro-me de tu me teres falado que quando eras miúda, e espero não cometer aqui nenhuma inconfidência, tiveste uma aula sobre educação em que se ia falar de menstruação e disseram: pronto, então agora vamos falar de menstruação, os meninos podem sair, podem ir brincar. Sim. Isto já diz muita coisa, não é? Sim. Sabemos pouco sobre menstruação, o que faz com que haja pouca dignidade menstrual. Fala-me um bocadinho do que é isto da dignidade menstrual. Bem, a menstruação é uma coisa biológica, não é? Mas que efetivamente limita, de alguma forma, a liberdade e o bem-estar de muitas mulheres à volta do mundo, não é? Pois. Porque nem todas as meninas têm produtos menstruais, porque nem todas as meninas têm acesso à água e ao saneamento, não é? Isto levanta um conjunto de dificuldades, principalmente nas questões de higiene e de bem-estar. Nós temos meninas em países onde não existe saneamento nas escolas que não vão à escola quando menstruam. Isto significa uma semana por mês, não é? Porque depois temos meninas que chegam a andar 1 hora ou 2 para chegar à escola, chegam lá, não têm água, muitas das vezes não têm acesso a produtos menstruais, porque eles podem ser demasiado dispendiosos, não é? Há aqui um atraso na aprendizagem também. Claro, e absentismo, e depois também tens a questão do isolamento social, não é? Porque também tens muitos estigmas em relação à menstruação que limitam a liberdade das mulheres. Por exemplo, tu tens no Nepal, apesar de ser uma prática neste momento já criminalizada, uma prática em que as mulheres saem das suas casas quando estão menstruadas, principalmente nas zonas rurais, e vão para umas cabaninhas a ficar lá porque são consideradas impuras e não podem estar em contato com as outras pessoas. Tens países onde existem crenças muito limitantes, como por exemplo não poder cozinhar quando estão menstruadas porque podem envenenar a família. E repara que até mesmo no nosso país, não é? Eu cresci com essa ideia. Os meus pais são do Alentejo e quando se matava o porco no Alentejo dizia-se, vinha sempre alguém mais velho perguntar às meninas mais novas se elas estavam com aquela coisa, porque se estivessem naqueles dias não podiam ver a carne. Porque senão a carne do porco estragava-se. Portanto, o facto de termos era o porco. Não, e repara, a preocupação era a carne. Uma coisa que é biológica do nosso corpo é, em muitas culturas, usada como uma ameaça. Ou seja, nós estamos possuídas com alguma coisa má, não é? A Bíblia também falava disso, não é? Mas tem a ver, claro, naquela altura não havia saneamento e então daí se dizer que a mulher era suja, não é? Porque não tinha acesso à água, não tinha acesso, se calhar, aos cuidados que hoje em dia nós temos e que nos fazem sentir confortáveis. Portanto, há aqui um conjunto de coisas e já para não falar
no desconforto, que durante muito tempo foi normalizado, aquela ideia de a mãe já tinha muitas dores, a avó também, a dor é normal. Pois. Quando nós sabemos que há mulheres que sofrem imenso em silêncio, não é? E que deixam de trabalhar, e que deixam de ir à escola, e que deixam de fazer as suas coisas do dia a dia, simplesmente porque menstruam. Então tirar isto do silêncio é muito importante. Isto é devolver dignidade às mulheres, não é? Porque efetivamente é uma condição biológica, mas que limita do ponto de vista de género, não é? Porque os rapazes e os homens não passam por isto. Quando nós falamos com os meninos e com os rapazes sobre a questão da menstruação e principalmente sobre ciclo menstrual, eles conseguem compreender coisas muito importantes como alterações do humor, o desconforto que nós sentimos em algumas fases, não é? Porque às vezes os homens dizem, ela deve estar naquela altura. Pronto, porque também existe às vezes um bocadinho essa ideia de que temos uma altura do mês que é muito difícil. Mas a verdade é que temos várias alturas do mês, claro. Todas elas desafiantes, eu diria. Mas nós sabemos que existe ali uma vulnerabilidade sim. provocada também pelas hormonas, que depois pode nos fazer sentir mais sensíveis. Pronto. Mas é importante que os rapazes aprendam também sobre isso. Porque se eles convivem connosco, porque é que eles não vão aprender sobre o nosso corpo? Da mesma forma que nós devemos aprender sobre o corpo dos rapazes. Eu lamento imenso ir às escolas e perguntar aos meninos porque é que os testículos estão dentro de uma bolsinha fora do corpo e eles não saberem. E muitos homens adultos também não sabem lavar o pénis como deve ser, não sabem um conjunto de coisas importantes sobre o próprio corpo. E eu pergunto, é isto que é doutrinar as crianças? Falar sobre o corpo é tirar a inocência? Para mim a resposta é clara. Que não é? Aqui, em relação ao estigma com a menstruação, há muito estigma em relação a tudo isto. E eu queria trazer aqui o testemunho de uma seguidora que pediu para falar em anonimato, mas que me explicou que o namorado simplesmente não tocava nela quando ela estava menstruada. Nem estamos a falar de ter relações sexuais, o namorado não tocava nela. Aqui... Isto vem de onde? Vem de onde? Vem destes mitos todos, então, não é? Eu posso dizer... Faz uma pessoa sentir-se completamente rejeitada. Vamos ver uma coisa. Primeiro temos de perguntar como é que estes meninos aprenderam sobre menstruação? Que era uma coisa suja, nojenta. E vou dar o exemplo. Ontem estive numa turma, não é? E nós mostrámos vários produtos menstruais e os meninos, quando chegou a parte de... Porque eu passo os produtos para todos verem, não é? E tocarem... Os meninos têm nojo de tocar num tampão, têm nojo de tocar num penso higiênico. Eles fazem voar os objetos de um lado por desconforto, não é? Quando tu mostras uma cueca menstrual, eles perguntam logo, isto já foi usado? Eu digo, acham que a Vânia ia trazer uma coisa usada aqui para a escola? Claro que não. Eu até levo as coisas com as etiquetas, vê lá o pânico deles. Portanto, isto mostra-nos alguma coisa, não é? Mas repara, quando tu estás na tua casa a trocar um penso higiênico, e se o teu filho entra na casa de banho, e se tu escondes ou se dizes alguma coisa que não é positiva, tu estás a comunicar, não é? De forma indireta, e quando tu estás a esconder os teus pensinhos todos para que ninguém veja nada, não é? Para que não exista suspeitas que tu tens aquilo. Nós temos mulheres que vão à casa de banho e descarregam autocolismo quando para tirar o penso, para descolar o penso quer dizer... Nós temos que passar por isto. Não temos, não é? Ou aquela coisa famosa de parece que vamos traficar um penso higiênico, olha, tens aí uma coisa, não é? Porquê? Se isto é uma coisa que todas as mulheres saudáveis têm. Pois. E pois é isso, não se compreende mesmo todo o tabu que existe. E sabes, uma amiga minha também, no outro dia, ela tem um filho pequenino e há aquele período da amamentação, ou depois de se ter o bebê, em que não se menstrua, não é? Mas depois ela voltou a menstruar, já o filho conseguia compreender. E ela para mim, como é que eu agora vou explicar ao meu filho o que é isto? E eu, olha, tu vais explicar como qualquer outra coisa, vais explicar que é sangue, mas que não te dói, não te está a doer quando está a sair, e que é uma coisa natural, normal, que todas as mulheres saudáveis têm, como tu estavas a dizer. Há bocadinho tu disseste uma coisa muito importante. Às vezes nós não sabemos bem como explicar. E às vezes até dizemos coisas que não são muito corretas. Mas não há problema nenhum depois voltarmos atrás e dizer, olha, naquele dia a mãe conversou contigo, disse isto assim, mas vamos lá voltar a falar sobre o assunto. Porque sobre a menstruação tive uma amiga que me ligou em pânico e me disse assim, olha, a minha filha entrou na casa de banho, tipo, eu tinha as cuecas e eu penso, e ela olhou e disse, mamãe está doente, E ela disse, não, filha, a mãe tem uma ferida, isto é uma coisa das mulheres e quando tu fores grande também vais ter uma.
E eu pensei, não, isto não foi bom. Não foi, não é? Mas às vezes eles apanham-nos também desprevenidos. E eu disse, olha, ok, então mas tu agora vais resgatar a tua filha e vais conversar. Olha, a mãe não te disse isto assim, mas não é bem assim, vamos conversar. Claro, podemos sempre voltar atrás. Claro, e depois existem os livros, as imagens que nós podemos usar, mas para isso nós também temos que estar confortáveis, não é? Porque como é que tu vais falar de uma coisa que tu também não sabes o que é? Quando às vezes pergunto às mães, então se vocês tivessem que explicar de onde é que vem a menstruação? Então vem da vagina. E eu, pois, passa pela vagina, mas vem de onde? Então vem dos ovários, rebenta não sei o quê. É tudo um filme gigantesco. Então, Vânia, de onde é que vem a menstruação? Não é? Então, nós temos o revestimento do útero, não é? Existe o desprendimento do endométrio, que são as células que revestem o útero e que depois fazem com que saia o sangue pelo canal vaginal até cá fora. No fundo é uma camada muscular do útero. Agora, claro, não vais explicar a uma criança de 4 anos, existe uma coisa que é o endométrio que está dentro do útero, que a criança não percebe. Olha, eu defendo que se pode explicar, claro. Sim, porque lá está, eu acho que explicamos coisas, sei lá, de física, do espaço, Sim. Às crianças, não é? Portanto, estas coisas do corpo também. Olha, eu uso muitas vezes um exemplo de uma vez uma professora que me disse: existem palavras que são muito difíceis de explicar às crianças. Eu disse: olha, autocarro também, autocolismo também. O meu filho tem 4 anos, vai ter uma sessão na escola sobre o eclipse solar que vai haver este verão, ou que já houve, não sei quando é que este episódio sai. Eu acho fantástico. Mas então também acho que estes temas também têm cabimento. Se uma criança consegue compreender o que é um eclipse e a própria palavra eclipse, há espaço para a menstruação também. Olha, agora, tens sempre também uma falda de fazer um exercício importante, que é quando nós explicamos uma coisa à criança, nós temos que nos certificar se a criança percebeu aquilo que nós lhe dissemos com a nossa explicação. Porque às vezes as crianças simplesmente não perguntam mais, mas não perceberam. Pois. E nós pensamos que o caso ficou arrumado ali. E depois mais tarde vamos perceber que afinal a criança não percebeu. E eu vejo isso pelas coisas que eles me trazem na escola, não é? Quando dizem, o meu pai diz que comprou a minha sementinha no supermercado, não é? Para fazer os bebés. Portanto, estas ideias que às vezes nós dizemos assim uma coisinha para despachar, mas que depois, não é? Aparecem na escola para tentar explicar as coisas. Então tu quando dás uma explicação, mesmo que ela possa ser um bocadinho mais complexa, porque o teu filho já pode ter maturidade para perceber dessa forma, então olha, então o que é que tu percebes? Então diz lá agora tu à mamã como é que é, não é? As tuas palavras. Claro, okay. Exato. Olha, e em relação ao acesso a produtos de higiene menstrual em Portugal, como é que tu dirias que estão as coisas? Olha, Mafalda, isso é um tema neste momento muito difícil, porque é assim. Mexe contigo. Eu acompanhei com muito entusiasmo a distribuição gratuita nas escolas e no centros de saúde. Acho que foi uma iniciativa muito, muito importante. A questão é que ela não foi bem, como é que ia dizer, aquilo que era para ser muito bom, na realidade depois não se tornou muito eficaz. O que é que eu quero dizer com isto? É eu entrar em escolas e perceber que as meninas não tiveram acesso a nada e que nem sabem que aquilo existiu. Okay. Ou seja, para esclarecer, houve uma iniciativa de distribuição gratuita de produtos menstruais pelas escolas, mas que seria feita numa única vez, a toda a gente. Pronto, então as escolas receberam uma quantidade de caixas, não é? De produtos menstruais. Não percebi muito bem como é que foi feita essa contagem, deve ter sido através dos rácios, do agrupamento, isso tudo. E enviaram para as escolas os produtos. Depois houve um conjunto de sessões abertas, de palestras. Houve uma informação para as escolas a dizer que esses webinars iam acontecer para explicar o que é que iria ser enviado para as escolas e como é que o tema deveria ser abordado. O problema é que as escolas recebem milhares de e-mails todos os dias. Portanto, houve escolas que não receberam nada. Houve escolas que as coisas ficaram no spam. Pronto, depois houve diretores que de repente receberam não sei quantas caixas na escola, foram abrir, era carradas de tampões e de pensos higiênicos e que não sabiam, disseram que não sabiam de nada. Depois, como é que vamos fazer a distribuição? Tivemos diretores que bateram às portas das salas com as caixas e começaram a distribuir pelas meninas nas salas. Tivemos diretores que meteram os pensos higiênicos dentro das arrecadações junto aos produtos de limpeza das escolas. Tivemos diretores que disseram que as escolas não são supermercados para distribuir produtos menstruais. Portanto, tivemos um pouco de tudo. A questão é que Estamos aqui a revirar os olhos. Onde é que estão as palestras? Onde é que está, por exemplo, o enquadramento? Não é? E eu disse, olha, bastava que tivesse sido enviado ou que tivesse disponível online uns cartazes
tipo, para colar na casa de banho, que a escola até podia imprimir, não é? A falar sobre o projeto, a dizer, olha, a partir de agora, se precisares de produtos menstruais, podes ir à secretaria buscar. E quando é para ir à secretaria buscar, não é preciso apresentar o cartão do aluno e fazer um registro para ir buscar 4 ou 5 pensos higiênicos. Mas... Eu estou-te a dizer isto porque eu fui ao centro de saúde e perguntei, olha, queria saber se era possível levantar uma embalagem de pensos higiênicos. O centro de saúde parou, mandaram vir um senhor que era responsável pelos pensos higiênicos e o senhor veio ter comigo e disse-me, mas a senhora, pois olha, nós temos alguns pensos, mas a senhora não pertence ao grupo que pode receber esse produto. Eu disse, não, mas eu tenho uma vagina, tenho um útero e menstruo. E o senhor disse-me, pois, mas a senhora não é vulnerável. Ou seja, eu disse, isto é só para os pobrezinhos, é isso? Ou seja, aquela ideia de que depois também é errada, não é? Porque vamos ver uma coisa, há pessoas, esta questão do acesso aos produtos muitas vezes não tem a ver com questão financeira. Em alguns países tem, claramente, não é? Mas as coisas não têm que ser vistas assim. Os produtos estão na escola e pode ir buscar quem precisar, porque tu podes te esquecer naquele dia, não é? E não tens que... Não tens que prestar claro, não tens nenhuma. Claro, não é? Mas eu senti-me, o senhor tipo de género, e eu, ok. Porque depois ainda me disse outra coisa terrível, que é, porque repare, se nós vamos dar a uma pessoa que não tem... que não precisa, vai faltar para as pessoas que precisam. E eu compreendo perfeitamente, não é? E depois eu sei que às vezes há centros de saúde que ainda não distribuíram uma embalagem porque ninguém pediu. Porque muitas mulheres não sabem. Porque já viste algum cartaz no centro de saúde a dizer se tiver falta ou se precisar de produtos menstruais, peça aqui gratuitamente. Não. Isto é quase como consulta de planeamento familiar, que nós vamos para as escolas dizer que os meninos, se precisarem de preservativos e de pílulas e de contracepção, podem ir ao centro de saúde. E se eu te disser que eu estou à espera há um mês de uma consulta para uma menina sexualmente ativa, com 19 anos, e que ainda não consegui que esta menina tivesse um atendimento. Acredito. Não é? Portanto, há aqui alguma dificuldade que temos que ultrapassar. Portanto, em teoria, as pessoas que menstruam têm acesso a produtos gratuitamente, não é? Na prática... Sim, porque depois também o que aconteceu foi que cada um fez as coisas à sua maneira. Pois. Porquê? Porque eu também percebo que não quiseram impor, tipo dizer, olha, é para fazer assim, porque as escolas têm autonomia, não é? Mas vamos ver uma coisa, alguma orientação é necessária e mais uma vez bastava, orientar a escola no sentido de dizer assim, olha os cartazes que dissessem às meninas, olha, podem ir buscar os pensos à papelaria, porque vieram tantas caixas e tantas embalagens que não, de certeza que não ia faltar. É um problema da organização da própria campanha. Olha, Vânia, e aqui em relação ao sexo, à atividade sexual durante a menstruação, há pessoas que não se sentem confortáveis em fazê-lo e tudo ok, não é esse o ponto, mas hoje em dia também já há formas seguras das pessoas terem, não é? Existem os copos menstruais, os discos, não é? Existem produtos. Sim. O copo não. O copo não, se quisermos ter atividade penetrativa, exato, não é? No caso, o disco sim, se quisermos ter sexo com penetração, a esponja também, se quisermos ter sexo com penetração. Agora vamos ver as pessoas conhecem pouco esse... Pouco, claro que sim. A esponja, por exemplo, é uma coisa que é difícil encontrar em Portugal. Agora, vamos ver uma coisa, isso é uma coisa que cada casal e cada mulher também deve decidir. Se está confortável, tudo bem. Se não está confortável, imagina, se é um casal que está junto, né? Estão juntos todos os outros dias, podem, naqueles dias se não for confortável para a mulher, isso não existir, não é? É uma coisa que cada pessoa deve decidir sobre si. Agora, não é errado, não é nojento, não é feio, não faz mal, mas é importante dizermos que muitas das vezes as adolescentes acham que durante a menstruação não engravidam. Pois. Em que então aí vai ser tudo à vontade. E então nas escolas é importante explicar, olhem, não há problema de vocês terem relações sexuais com menstruação, relações penetrativas, mas atenção, não usem isso a pensar que não vão engravidar. Pronto. Porque sabes que há mulheres que ovulam mais cedo, no fim, pronto. Claro. Essa coisa toda, que os espermatozoides ficam lá não sei quantos dias. E aquele sangramento pode não ser uma menstruação mesmo e confunde as coisas. Agora, é importante desmistificar estas coisas, não é?
Agora, se a mulher sentir desconforto ou não se sentir bem, acho que isso deve ser sempre respeitado, até porque, em primeiro lugar, está as questões do consentimento e do respeito pelo outro, não é? Claro. E agora, é preciso conversar sobre isto, não é? Amor, hoje estás naqueles dias, não é? Pronto, olha, estás com o Benfica, ou pronto, essas coisas, ou com o Chico, ou com aquelas coisas que ainda se diz, não é? Eu estava num jantar e tive uma amiga que disse, a minha filha, quando agora lhe apareceu a história, a história, sim. Eu assim, o que é isto? Qual que é a história? Não é? Porque as pessoas têm dificuldade em falar as coisas. Ainda há tanta vergonha. Repara, vê a quantidade de nomes que nós temos para o pénis, para a vulva, não é? Já para não dizer que a maior parte das pessoas nem sabe o que é a vulva e a vagina. Claro. Ainda, mas ainda há vulva, tanta... parte externa, vagina, canal vaginal. Enfim, olha, uma longa batalha. Uma longa batalha. Olha, só para concluir, Vânia, tens feito um percurso notável. E de que forma é que o teu percurso nesta área também, para ti, é também uma forma de afirmação e de luta? Olha, Mafalda, é assim, eu quase fui expulsa de casa quando fiz o mestrado em sexologia, não é? O meu pai descobriu que eu estava na área da sexologia, já tinha 20 e tal anos, 25 ou 26 ou mais, e ele achou aquilo tudo horrível. Eu venho de uma família conservadora, onde o sexo me foi ensinado como uma obrigação do casamento e que era um frete. E eu descobri as coisas de outra forma, não é? Por mim, muito por mim, e depois sempre tive um grande interesse nesta área por perceber que ela é muito importante na vida das pessoas e na nossa saúde. As pessoas não têm todas que ser sexualmente ativas, mas as pessoas todas têm sexualidade. E isto é que é mesmo muito importante percebermos. E depois, quando eu vejo pessoas que sofrem a vida inteira por motivos associados à sexualidade, olha, por exemplo, as questões de orientação, de identidade, que tu sabes, enquanto médica, que leva até muita gente ao suicídio, não é? A terminar com a vida por não se sentir aceito, por não se sentir compreendido, porque é muito difícil nós não nos sentirmos acolhidos pelas pessoas que estão à nossa volta. Portanto, esse lado mais sombrio que pode comprometer em muita felicidade das pessoas, e depois o resto, a questão de tu seres mãe e de engravidares sem estares à espera, sem planeares, e um conjunto de outras coisas podem acontecer se não vivermos o sexo de forma saudável, não é? E cuidada. Agora, acho que a educação é muito importante, da mesma forma que é importante investirmos mais em saúde sexual e reprodutiva, que parou um bocadinho este investimento, muito por conta da questão de haver menos casos de infecções sexualmente transmissíveis, principalmente do VIH-Sida, mas é importante continuarmos a investir, e não é só enquanto somos férteis, que é outro problema, porque quando o nosso ciclo menstrual termina, nós continuamos a ter muitas alterações, principalmente as mulheres, e a ter pouco acompanhamento, principalmente do Sistema Nacional de Saúde, não é? E também é preciso um apoio aí. A nossa sexualidade muda ao longo do nosso ciclo de vida e deve haver um acompanhamento desde a infância até ao envelhecimento, porque cabe-nos a nós decidir se formos saudáveis, quando e em que situações é que queremos ter sexo. Muito bem, muito boa mensagem. Obrigada, Vânia, por estares aqui e por este episódio. E assim terminamos mais um episódio. Já sabe que pode ouvir-nos no Expresso, na SIC e na SIC Notícias, ou em qualquer plataforma de podcast, onde pode subscrever e deixar comentários com dúvidas e sugestões. Por aqui, o prazer foi todo meu, mas agora também é seu. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.